Oi, gente. A meditação de hoje ela é praticamente uma continuação da meditação de ontem. O texto é praticamente o mesmo também, tá? O título do dia 30 de janeiro, segunda-feira de 2023, tá A Angústia do Remanescente Final. Ouvimos um grito de terror, um grito de medo e não de paz. Porque se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. Jeremias capítulo 30, do versículo 5 ao 7. Né? Esse texto, conforme citado ontem também, ele é o único na Bíblia que se refere à angústia de Jacó para o povo de Deus. Então é assim, Jacó passou aquela primeira angústia, que nem eu mencionei, né, da meditação do dia de ontem, e aqui menciona de que o povo de Deus também passou por essa angústia. Qual foi o contexto inicial? Foi o contexto do cativeiro babilônico. Nabucodonosor vem, sitia toda Jerusalém e acaba destruindo tanto os muros quanto as casas lá dentro. E faz o povo de Deus escravo, toma o povo de Deus como cativeiro. Então, o contexto desse verso é esse contexto aqui. Quando o povo foi levado cativo, escravo para a Babilônia, e foi tomado escravo por 70 anos. Deus colocou através de uma profecia, porque o povo se tornou rebelde, infiel, idólatra, e continuou praticando coisas que Deus não se agradava. E Deus prometeu para eles, olha, vocês vão sofrer um cativeiro, né, e serão tomados como escravo. E isso acaba acontecendo, né, ali, no contexto do exílio babilônico, ali, que mais ou menos 600 e poucos anos antes de Cristo nascer neste mundo. Então a aplicação primária desse texto é esse contexto aqui. Diz que esse povo passou por essa angústia também, né, e foi sitiado e foi perseguido aqui também, tá? Só acontece o seguinte, quando você tem um profeta que vem posteriormente, esse profeta ele também é inspirado por Deus. E ele pode extrair uma mensagem, uma verdade, do contexto inicial. Então a primeira aplicação é do cativeiro babilônico. Mas se tem um profeta que veio depois, por exemplo aqui no caso de Jeremias, às vezes ele pega um texto lá do Antigo Testamento e faz uma reinterpretação. Ele reinterpreta esse texto, aplicando esse texto em outro contexto histórico. E até futuro também, né, que vai se aplicar lá na frente. Então ele faz uma interpretação. Vários escritores do Novo Testamento fizeram isso. Paulo fez isso, João fez isso em Apocalipse, né? E assim muitos outros escritores que eu poderia citar aqui. Então nós acreditamos numa escritora moderna chamada Ellen Goldwhite, e ela recebeu o dom de profecia moderno. Ela viveu aí de 1827 até por volta de 1910, 1912, 1915 ali, né? Então ela viveu esse contexto histórico. E ela reinterpreta esse texto aqui. E ela escreve o seguinte: a experiência de Jacó durante aquela noite de luta e angústia representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar pouco antes da segunda vinda de Cristo. Então ela faz aquela aplicação que eu citei na meditação de ontem, né? Onde o povo de Deus vai passar por essa angústia aqui também e não vai ter certeza da salvação ou não, tá? Se você não assistiu, assista a meditação do dia anterior que você vai entender um pouquinho do que eu estou falando, tá? Em meio às trevas dos últimos dias, haverá um remanescente fiel. Qual que é esse remanescente fiel? Apocalipse dá duas características desse remanescente. São aqueles que guardam o mandamento de Deus, incluindo o dia de sábado, e têm o testemunho de Jesus. Então eles protegem e pregam o evangelho de Jesus da salvação, e também é um povo remanescente que vai viver nos últimos dias e vai pregar a integridade de todos os 10 mandamentos, incluindo o quarto, que é o dia de sábado. Então esse povo ele vai pregar essa mensagem perante todo mundo, e todo mundo vai conhecer essa mensagem aqui. Ninguém vai poder, como é que se diz, se abster disso aqui. A pessoa terá que decidir. Ou ela segue o selo de Deus, que é o sábado, ou ela vai seguir outro selo do mundo, que é o domingo. Em outra ocasião eu falo um pouquinho sobre esses dois selos, tá? Mas o que é importante a gente aprender aqui, ó? Hoje, em tempo mais ou menos, devemos aprender a confiar em Deus, em sua palavra, em seu desejo de nos livrar e em sua capacidade para fazê-lo. Então, o que é importante aquele que é fiel e temente a Deus? Ele acreditar que Deus pode o livrar dessa angústia, né, caso ele estiver vivendo esse período final histórico antes da segunda vinda de Cristo, tá? Tudo vai se decidir, viu? Tudo na Terra vai se dividir em dois grupos. Ou você vai seguir o grupo que faz vontade de Deus, né, segue seus mandamentos, tem testemunho de Jesus, ou você vai fazer
aquele que segue a vontade do dragão, de Satanás, que engana todo mundo e seduz todas as nações. Que você possa estar ao lado do primeiro grupo, tá bom? Vamos orar? Senhor, se caso formos fazer parte deste grupo que vai estar fiel nos últimos tempos, possamos estar preparados para passar essa angústia de Jacó. Nos prepara nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, para enfrentar todos esses momentos de perseguição e tribulação. E esteja conosco. Abençoe quem escutou, quem esteve presente conosco aqui. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, gente. Um abraço.